Agora eu tô aparecendo. Ué. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me ouvindo direito? Esperar o pessoal da associação entrar. Tava tentando entrar na live deles, mas não estava funcionando. Ué. Então o som tá bom, né? Pois é, cadê o Laércio aí? Acho que é o Laércio que tá fazendo isso aqui funcionar errado, hein? Você é amigo do Laércio, João? Vamos denunciar aí o Laércio para algum lugar, não sei para onde. Esperar o Laércio para começar. A ideia era fazer a live pela... Pois é, você estava convidando aí ele para alguma coisa que eu não, nem sei o que é. De repente é até bom não saber, né? Ele já tá aqui na... Ele já entrou? Não, né? O vídeo e o som estão bons aqui? Piseiro, né? O que é piseiro? Olha o Victor aí. Foi o intermediário aí para essa live de hoje. Só o Laércio que não entra. A Nicole, aluna aqui de Ubá, vou acenar para ela. Vamos esperar o Laércio para falar sobre semiologia. Na verdade, ele que vai me perguntar um monte de coisa aí. Parece que ele já fez uma série de perguntas, um questionário aí. João, fala pro Laércio entrar nesse negócio. Vitor também fala para ele. Alejandro, opa, vou acenar para o Alejandro. A EMED, Associação dos Estudantes de Medicina. Essa Associação dos Estudantes de Medicina, ela... eu vi que tem em várias regiões, né? Ali, ó. A EMED entrou. Pô, agora funcionou, cara. Ah, boa noite, agora foi. É isso aí. Então você conduz aí. Então, pessoal, boa noite. Eu vou me apresentar, né, para a gente poder começar. Eu sou o Laércio Soares, diretor de Relações Externas da IMED Brasil e vice-presidente da IMED DF. Estamos aqui com o Dr. Bruno Farneteno para a gente falar sobre semiologia. Farnetano. Né? Farneteno, perdão. Para a gente falar Não, sobre Tano. semiologia. Oi? Farnetano. Farnetano. Isso. Semiologia como um dos pilares da formação médica, né? Vocês podem interagir com a gente, vou interar isso durante a live, né? Isso é de suma importância, podem perguntar à vontade. A gente montou algumas perguntinhas aqui que eu achei importantes, né? E a primeira delas seria, assim, uma pergunta meio óbvia, mas que eu acho importante, que seria qual a melhor maneira, né, a melhor forma de se aprender semiologia. Tá, então, obrigado pelo convite. Eu conheci a associação através do Vitor. O Vitor foi aluno do Hélio, né? Angotti, que é uma pessoa que tem um renome dentro da medicina. Eu também o conheci via
via Instagram e via um amigo em comum, que é o Henrique, que também me apresentou o Dr. Pablo Gonzalez, que eu vi que vocês citaram na apresentação desses eventos que vocês estão fazendo. Então, são só nomes fortes no Brasil, né? Eu sou médico, eu sou professor de clínica médica da UFV e do Unifagoc em Ubá, UFV em Viçosa, e a gente vai falar um pouco sobre semiologia. E a pergunta que você me faz é como aprender semiologia, né? Na verdade, a gente tem que saber como estudar semiologia. Eu acho que o ponto é esse. Como é que se estuda semiologia? E a primeira coisa é você separar os dois tipos de estudo que o aluno de medicina enfrenta pela frente. O primeiro é o estudo convencional. Ora, você entrou numa faculdade que você tem que cumprir um currículo e tem que passar em prova. Senão você não tem o seu diploma. Tá? Então você vai ter que estudar. Por exemplo, você vai ter que estudar biofísica. Eu falo biofísica porque eu tive essa disciplina lá atrás. Hoje nem se chama mais biofísica. E tem bioquímica, biofísica, enfim. Eu acho um porre. É um saco. Então, quando você diminui a expectativa sobre esse tipo de estudo e entende que você vai estudar para passar numa prova, isso aí fica mais fácil. Tá? Mas o estudo verdadeiro, o principal tipo de estudo é aquele estudo que te faz ser melhor no que você está fazendo, no que você está se propondo. E a semiologia tem uma parte desses dois estudos. Uma, que você tem que estudar um conteúdo para passar numa prova. E você vai estudar para passar na prova, tendo isso como finalidade. Não necessariamente significa que você vai aprender a ver pacientes estudando para passar em prova. E às vezes o aluno fica muito ansioso, porque ele estuda, vai bem na prova, e depois ele esqueceu aquilo ali e ele acha que não sabe ver doente. Para estudar semiologia, a única maneira que existe, não estudar para passar em prova, mas para aprender de verdade, é vendo o paciente. Não tem outro jeito. E é muito curioso, eu não sei se os alunos de medicina, se vocês se perguntam isso. A gente dá aula sobre pneumonia, sobre exame físico do pulmão, respiratório, numa sala de aula, sem ter um paciente com pneumonia ali, né? Como, por exemplo, na geologia. Às vezes o cara dá uma aula de geologia sem ter uma pedra, uma rocha ali. Então, quando você tira o objeto, que é o nosso paciente, do processo, você vai estudar algo abstrato. Então, respondendo a sua pergunta, você vai aprender semiologia vendo o paciente. E aí o ponto principal disso aí também é o seguinte: quando você chega para ver um paciente, você não tem que chegar ansioso para aplicar o que você estudou na sala e tentar descobrir nele o que você já viu. Por exemplo, eu estudei sopro, então eu vou pegar ali para tentar encaixar aquilo que eu estudei ali. É exatamente o contrário. Você, quando estiver de frente para o paciente, tem que esvaziar o seu cérebro, tá? E pensar assim: eu vou tirar tudo que tem na minha cabeça e agora eu vou examinar esse paciente com detalhes, detalhadamente, e vou auscultar os barulhos esquisitos, eu vou sentir o cheiro estranho, vou palpar, e isso vai me ensinar. Disso daí eu parto para estudar, entendeu? Então, a única maneira, não é a melhor, de aprender semiologia é examinando o paciente, não tem outro jeito. Perfeito. Essa é uma pergunta assim que é um pouco simples, né? Mas é isso mesmo, a gente só aprende realmente na prática, né? É isso. Fazer o paciente está com apendicite, alguma coisa, você tem que palpar, você tem que ver Bloomberg positivo, é isso mesmo. Semiologia, ela faz parte do método clínico? Claro, claro. O que é o método clínico? Quando eu era novo, eu sou carioca, eu morava perto de um clube do Flamengo, e eu sempre ia para lá de manhã para fazer aula de natação, às vezes para brincar. Eu lembro que eu parava no alambrado, ficava com a mão agarrada assim na grade, olhando um cara lá, que ele pegava uma toalha, ele botava a toalha no ombro, ele ia, pendurava a toalha no ângulo da trave e botava uma barreira de tapume, igual tapume de obra, tinha uma barreira, tinha um tapume lá cortado igual uma barreira, posicionava e ficava chutando bola. E a bola ia lá, mirava na toalha, derrubava a toalha várias vezes, entendeu? Esse cara é o Zico, né? Não sei se você já ouviu falar. Então, esse sujeito aí é o Zico, é o melhor jogador que o Flamengo já teve na história.
E aquele é o método dele, né? Ele não está num jogo de futebol de verdade, mas ele está ali treinando, ele está fazendo um treinamento. O método clínico, a semiologia é o pilar do método clínico. Aliás, a gente hoje pode separar um pouquinho a medicina em duas partes. Uma parte que é a medicina que não gira em torno de sinais e sintomas, por exemplo, a medicina estética. Às vezes um paciente vai para fazer uma plástica, para fazer um procedimento estético, e às vezes o método clínico não se encaixa perfeitamente ali. Mas no paciente raiz, vamos dizer assim, que é aquele paciente com sinais e sintomas, o método clínico é a interpretação dos sinais e sintomas. É a partir da coleta dos dados, da história, dos sinais e sintomas, dar o diagnóstico sindrômico e depois pensar nas etiologias. Então, a semiologia é o método clínico, né? A semiotécnica. É através da semiotécnica, não só de botar a mão no doente, mas de conversar com o doente, que vale 80% aí da semiologia é a conversa. Mais 10% é o exame físico. Esse dado não é meu, não. Esse dado é de um livro. É de medicina baseada em evidências. A clínica é soberana, né? Não é questão de ser soberano ou não, é o que a gente tem para fazer, né? É a maneira de você acessar o paciente, é através da conversa, não tem jeito, e de examinar o doente. É isso que você tem que fazer, uma boa conversa. Quando você acabar uma conversa com o paciente e não souber para onde ir, tem alguma coisa errada, você tem que continuar conversando. Entendeu? Então, a semiologia ela é o método clínico. Ela não faz parte, não. Ela é o método clínico. Perfeito. É isso aí. É isso mesmo. Outra pergunta, assim, que é bem pertinente no momento, é em relação à relação médico-paciente e a câmera. A humanização na telemedicina, a teleconsulta, no caso, né? E a semiologia. Tá, deixa eu só responder a Gabi aqui, que ela falou do exame neurológico. Olha só, o exame neurológico, ele faz parte do exame físico do clínico, tá? Eu não sei por que as pessoas têm medo do exame neurológico. Tenho medo quase que assustador. A minha dica, qual é a dica para exame neurológico, Gabi? Examinar todos os pacientes que você atender, fazer o exame físico normal. O exame neurológico mais difícil é o exame neurológico normal. Por quê? Quando chega um paciente que está com uma paralisia facial, por exemplo, você bate o olho e você vê. Quando chega um paciente, por exemplo, que está hemiparético ou paraplégico, você percebe. Mas quando chega um paciente que fala que está com uma fraqueza no braço e você examina e não vê nada, você vai se perguntar, será que está normal ou eu não vi nada? Ou eu que estou deixando passar alguma coisa? Então, você que quer aprender exame neurológico, você faça todo o passo a passo, o exame da marcha, sensibilidade, reflexo, de todos os pacientes normais. Para quê? Para você começar a aprender a variante do normal. Então, só se aprende exame neurológico depois que você tem uma boa bagagem das variações do normal. Então, essa é a dica para você. E o Léo perguntou sobre a telemedicina, a humanização. Olha só, cara, quando você está interessado genuinamente por um paciente, até por WhatsApp você consegue conversar com ele, cara. Então, o efeito principal, a finalidade principal da consulta, ela gira em torno do interesse genuíno por um paciente, tá? É claro que você pensar em telemedicina, vai entrar o mercado no meio, já é uma realidade, tem hospitais grandes como Einstein, que já tem um projeto grande de telemedicina, talvez a gente não tenha como lutar contra isso. Mas eu não vejo... Eu, nos meus pacientes de consultório, por exemplo, eles me acessam por WhatsApp, eventualmente eles me acessam por uma rede social ou até por uma chamada de vídeo, e isso aí, o interesse ele é mantido, com todas as limitações. E a principal limitação que eu enxergo para frente na telemedicina, porque olha só, com uma boa chamada de vídeo, com uma boa história colhida, talvez você resolva uma boa parte dos problemas. Tá? Isso é possível. Paciente com oxímetro, paciente monitorizado, hoje você consegue receber um eletro online do paciente. Então é possível que a tecnologia nos ajude muito. Tá? Mas o maior problema que eu vejo é do outro lado da câmera, tem um paciente de um lado e da outra tem um médico que não vê doente. Tá? Eu acho que para você conseguir fazer uma boa telemedicina, você tem que ser uma pessoa que tem uma experiência grande com doente na sua frente, entendeu? Que é a premissa básica para a medicina. O Aluan Otorrino, meu amigo, está aí. Também é um cara que eu admiro demais. Então, eu não tenho nada contra a teleconsulta.
tá? Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que bons médicos, que têm uma boa expertise clínica, que estão acostumados a ver doente e que se interessam pelos doentes de verdade, eles podem usar essa ferramenta. Uhum. Perfeito. Obrigado, doutor. Vamos para a próxima pergunta, Bruno. Um paciente... Não. O paciente deitado à beira-leito, como que fica aquela cotransferência na telemedicina? É mais ou menos a mesma pergunta, né? Aí você está falando do paciente... Aí você está pensando numa telemedicina, de repente, num paciente internado? Não entendi. Mas eu acho que seria mais ou menos isso. Complicado, né? Aí, para mim, já fica muito abstrato, porque eu imaginaria isso com um outro médico lá, entendeu? Talvez um médico na beira do leito com o paciente e um especialista fazendo um parecer, sabe? Sim, mas sim. Para uma conduta aí diária em enfermaria com telemedicina, a gente tem que tomar um cuidado, né? Uhum. Sim. Vamos lá. A medicina de excelência, ela depende de um exame clínico excelente. Nenhuma máquina jamais será criada com capacidade de conhecer um paciente tão bem como fazemos a partir do exame clínico. Prefácio à 7ª edição, Semiologia Porto. Qual a importância dessa frase para o senhor? A importância é o seguinte, é a prudência. O que é a prudência? Quando a gente fala a prudência em medicina, a imprudência, a imperícia, a negligência são as grandes falhas dos médicos, né? Mas, na verdade, agir com prudência... O que é, na verdade, agir com prudência? Agir com prudência é você obter, ou ter acesso, ou conhecer os meios para uma determinada finalidade. Então, quando eu estou agindo com prudência, eu estou usando os meios adequados para a finalidade que eu quero, tá? E aí, pensa bem, se você faz medicina para conhecer muito bem a medicina, entender muito bem da medicina baseada em evidências, saber fazer um exame físico muito bom, saber prescrever remédio de forma muito precisa, você tem uma finalidade aceitável, adequada. Uhum. E os meios que você tem para aquilo são esses que eu já falei, a medicina baseada em evidências, o estudo, tá? Mas essa é uma prudência imperfeita, tá? Porque a prudência perfeita seria ter como finalidade oferecer algo ao paciente. E essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Quando a sua finalidade é ter um resultado positivo, ou até mesmo ganhar dinheiro, ter mais pacientes, fazer uma boa consulta, é uma finalidade ok. Não é uma coisa ruim, mas ela é imperfeita. Quando a sua finalidade, genuinamente, é atender o paciente e oferecer a ele o que há de melhor em você, tá? Não é na medicina, aí você coloca duas personalidades em jogo, a sua e a do paciente. E aí você entra na consulta em primeira pessoa, tá? Porque o paciente ele não te procura atrás da medicina. Ele não quer saber o que a medicina vai dizer. Ele quer saber o que o doutor vai dizer. Ele quer que o doutor toque nele. Ele quer que o doutor o examine. Ele quer que o doutor se comprometa com ele, tá? Então, a prudência, ela tem que ser você usar os melhores meios para este fim. Que o fim da medicina é oferecer algo ao paciente que está na sua frente, entendeu? Então, eu acho que a base disso tudo que o Porto fala, no final das contas, ela é essa finalidade, que um robô não faz isso. Um robô ele pode até conseguir, tem trabalho da IBM mostrando, por exemplo, que um robô é capaz de tomar uma decisão diante de um paciente com câncer de colo de útero com a mesma acurácia, com a mesma qualidade que um médico. Ok, beleza. Se a sua finalidade for tomar uma conduta diante de um câncer de colo de útero, que é uma prudência imperfeita, né? Pensando assim, os meios para isso pode ser o médico, pode ser o robô, não tem problema nenhum. Se o seu objetivo for, sei lá, acertar o máximo de diagnóstico possível, talvez um robô te substitua.
Se o objetivo for prescrever antibiótico para infecção urinária, talvez você consiga ter um cálculo ali no computador e o robô te substitua. Mas se a sua finalidade for atender o paciente, não tem robô que substitui, né? O robô não vai fazer isso, entendeu? Então, acho que o ponto, a resposta para isso é a prudência, que é ter o meio adequado para um fim. E o fim da medicina é o médico se oferecer para o paciente. Isso aí é insubstituível. Uhum. É a diferença que que o robô também ele não tem empatia. Ele pode ter mais precisão. Já foi visto que assim, a precisão dele é absurda, só que ele não tem essa empatia, né? Uma pergunta da Irene Souza. Alguma dica para estudar sêmio na quarentena, em casa? Relato de caso. Eu acho que se você quer estudar sêmio em casa, o relato de caso ele te conecta com a realidade porque é um caso verdadeiro. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim, vamos imaginar um paciente ictérico com colúria e acolia fecal. Como eu estou imaginando esse paciente, ele pode ser um tumor de via biliar ou um cálculo. Tá? Mas quando você pega um relato de caso, existiu aquele paciente. É o paciente fulano de tal, que está ictérico, e que ele poderia ser um cálculo, por exemplo, mas se no caso for um tumor, ele foi um tumor. Então não tem o que discutir. E a realidade se impõe. Então eu acho que a melhor maneira para você, na quarentena, não tendo acesso a paciente, é estudar casos verdadeiros, casos reais. Os relatos de casos ajudam muito. E eu estou fazendo com a liga da faculdade que eu coordeno, junto com outros médicos, uma sessão clínica toda terça-feira. Depois eu passo o contato para você, Léo. A gente discute casos reais. Pelo Zoom ali, aberto para todo mundo. Se você quiser participar. Mas a minha sugestão, agora para a quarentena, é você ler um relato de caso por dia. Lê e veja o começo e o fim do caso, entendeu? Uhum. Outra pergunta aqui. Vitor Hugo, nosso presidente da EMED Brasil, ele perguntou. Nosso amigo, método tradicional, semiologia a partir do 5º período versus metodologias ativas, semiologia aplicada desde o primeiro dia de aula. Quais são os prós e os contras? Tá, olha só. Quando você insere um aluno muito precocemente num cenário de saúde, você tem que tomar muito cuidado com o que ele vai fazer lá. Se você pega um aluno, por exemplo, para acompanhar uma consulta, para conhecer um atendimento, ele fica muito perdido, cara. Porque ele não tem noção de nada que está acontecendo. Eu acho que a inserção precoce de um aluno no ambiente de saúde tem que ser com algo que ele possa começar e acabar sozinho ali. Por exemplo, checar uma cartela de vacinação. Um aluno é capaz de pegar, de ser treinado ali no primeiro período para fazer as perguntas sobre vacinação dos pacientes. Ele é capaz de repente, medir uma pressão, medir um sinal vital, fazer um tipo de triagem. Tá? Mas você inserir precocemente um aluno para ensinar algumas coisas relacionadas à semiologia, eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso. Tá? O livro, quando eu encontrei com o Porto pessoalmente, eu perguntei isso para ele. Ele também pensa da mesma maneira. E tem um trabalho dele, associado à USP, se não me engano, que fala que para desenvolver o raciocínio clínico, os 2 pontos mais importantes são um ciclo básico forte e o caso a caso, a oferta de padrões, né? O aluno ver ali os padrões das doenças, das grandes síndromes. Eu acho que existe muita ansiedade entre os alunos, porque eles conversam de uma faculdade para outra. Às vezes o aluno do primeiro período está num ambiente de saúde, da outra faculdade não está. Às vezes ele bota o jaleco e o esteto, ele já se sente bem com aquilo. Mas, na minha opinião, semiologia é no 3º ano da faculdade. Uhum. Eu tenho muita dificuldade. Na UFV, onde eu dou aula de semiologia para alunos do 2º ano. É difícil, não é fácil. Para mim, semiologia é no 3º ano. Não sei se eu respondi dos prós e contras. Acho que sim, né? Sim, o senhor é professor. Eu concordo que a gente tem que ter uma base mesmo para a gente chegar, porque, vamos lá, o sinal de Bloomberg, assim, que é o mais clássico, um dos mais clássicos, né, eu acho. Chegar no primeiro período, vai lá, vai fazer a compressão e a descompressão brusca. Ele não entende direito nem o que é inflamação, assim, alguns pontos básicos, sabe? Então, realmente, eu concordo com o senhor nesse aspecto. Sim. E outra coisa, o que você, por exemplo, fazer um exame físico de um abdômen, sem saber exatamente toda a fisiologia, toda a fisiopatologia,
eu acho que você não acelera o seu conhecimento com isso, entendeu? Esse aluno não vai chegar no final das contas, ele não vai estar mais preparado que o outro por causa disso. Uhum. Outra pergunta, essa eu achei interessante. Ela está no prefácio da segunda edição do livro do Porto, de Semiologia. O grande desafio da medicina do nosso tempo é a conciliação entre o método clínico e a tecnologia médica. Tem até uma pergunta aqui falando sobre, durante a consulta, usar calculadora, aplicativo. Eu uso. Eu uso isso tudo. Assim. Na minha consulta com meus pacientes, eu abro o livro, eu entro na internet, eu checo dose. Assim, esse não é o ponto central, né? É aquela coisa da prudência que eu falei. Né? A finalidade da minha consulta não é eu mostrar para o paciente que eu sei a dose de um remédio ou que eu não vou checar. Pelo contrário. A finalidade é me interessar. Várias vezes eu falo para o paciente assim, olha, eu hoje não consigo resolver, eu preciso estudar seu caso. Me dá uma semana, me dá 5 dias, me liga no sábado. Várias vezes eu falo, me liga sábado à tarde que de manhã eu vou estudar seu caso. Entendeu? Uhum. Em relação a conciliar a tecnologia só ajuda, cara. Você tem hoje o paciente, hoje nessa pandemia de Covid, o paciente tem um oxímetro, ajuda. O paciente ele monitora o eletro dele em casa, ajuda. Hoje você tem ultrassom em beira de leito. Você é capaz, por exemplo, de fazer uma série de conclusões na beira do leito com ultrassom, ajuda. A tecnologia ela é subordinada à semiologia. Ela não está ali, né, simétrica, ela não se coloca simetricamente. A tecnologia é subordinada ao método clínico. Então, quanto mais, melhor. Quanto mais você tiver tecnologia, não dá para brigar contra isso, não. Eu adoro semiologia, eu tenho livros antigos, eu tenho o livro do Boerhaave de 1746 aqui, só sobre fisiologia da digestão. É um livro fantástico, mas, porra, eu vou falar o quê? Eu vou pegar um livro de 1700 e falar assim, vamos ter que fazer como ele fazia? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, a gente tem que ir para frente, a gente olha para frente mesmo. Perfeito. O Matheus fez uma pergunta. Quais as perspectivas do futuro da semiologia com os avanços tecnológicos? Cara, primeira coisa que eu te falo é que eu sou uma pessoa que tem uma inabilidade absurda de prever o futuro, cara. Tudo que eu acho que vai acontecer normalmente não acontece. Então, o meu horizonte de futuro, talvez ele pegue os próximos 15 minutos, cara. Se você me perguntar o que vai acontecer daqui a 20 minutos, eu começo a me embaralhar. Então, eu não tenho essa... Eu não costumo ficar pensando nisso. Apesar de eu gostar de ficções que envolvem o futuro, essas coisas. Mas já tá meio que respondido, né? Eu acho que se você entende que a tecnologia ela é subordinada ao método clínico, a consulta clínica ela só melhora com os avanços, né? Claro, com você usando a ferramenta. Você tem que saber que são ferramentas à sua disposição. Tá? Eu posso pegar aqui um bisturi elétrico e sair matando os outros na rua com ele. Mas não é isso que eu vou fazer. Então a tecnologia ela só ajuda o médico. Tá? Mas é o que eu falo também. Ela ajuda o médico que tem experiência em beira de leito. Não adianta você se formar em cima da tecnologia sem ver doente. O que te ensina a medicina é atender gente. E outra coisa, o que ensina... Outra dica para semiologia. Falar com todo mundo na rua. E perguntar o que a pessoa precisa. Não é ficar igual um maluco aí perguntando para os outros, mas todo mundo que chega até você, conversa. Pergunta quem é. Faz uma breve anamnese. Se alguém te pede alguma coisa na rua, pergunta. Não, quem é o senhor? Onde é que o senhor mora? Está precisando de quê? Se ofereça para isso, sabe? A gente já é adulto, sabe? Com 12 anos, a sua avó não quer que você faça isso, mas agora com 20, 30... Então, se oferecer, seja simpático com os funcionários dos hospitais, com o garçom, com as pessoas que servem você, né? Que na profissão delas tem servir como o ponto principal. Converse com essas pessoas, assim você aprende semiologia. Por quê? Porque você aprende a lidar com os outros, lidar com as pessoas. O que eu sempre falo para aluno tímido? Quando for em loja, entra numa loja, o vendedor já tem que falar com você, não tem aquela barreira ali do desconhecido. Conversa com calma com o vendedor, vê que ele não é uma fonte opressora que vai ficar te julgando, não, é só uma pessoa que nem você, entendeu? Então é a conversa, é a relação entre duas pessoas, é isso que vale, entendeu? É isso aí. Entendi, concordo com o senhor. A gente tem que
essa habilidade, né, de conversar, porque o médico, assim, as pessoas, elas naturalmente, elas se abrem para o médico. Então, a gente tem que Uhum, pegar isso positivamente, né, para fazer uma anamnese boa e o exame muito bons. O claro. João fez uma pergunta. Professor, a semiologia brasileira é boa se comparada com o resto do mundo? Penso que as limitações fazem o médico brasileiro fazer mais com menos. Olha, duas coisas, né? Primeiro, a semiologia, você falou sobre a semiologia. Se você pegar a nossa literatura, é curioso, né? A gente estuda semiologia com Porto, que é um médico de Goiânia. Ele é mineiro, mas que mora em Goiânia. E quando você passa para a clínica, você pega o Harris ou o Cécio, né? Que é uma literatura estrangeira. Se você for pegar a história da semiologia no Brasil, você cai no Ramos, no Schwartz, no Vieira Romero, que são os médicos brasileiros. Você vai pegar ali o Suróis, que é espanhol, o Titionardo, que é italiano. Eu tenho todos esses livros. Então a gente tem uma cultura de semiologia, nossa, muito importante, com sinais descritos por nós. No Vieira Romero, por exemplo, ele descreve a ruborização de um lado da face associada a uma tuberculose do mesmo lado. Não estou aqui discutindo se isso aí é um sinal que vale ou não, mas foi a experiência dele há 100 anos atrás. Tá? E a tuberculose, a gente sabe que é uma coisa nossa aqui, de terceiro mundo, né? Em relação Então a gente tem uma literatura brasileira muito rica de semiologia. O termo, inclusive, semiologia, é um termo nosso. Se você for pegar o maior grupo de exame clínico da Inglaterra, que é o Huntington Medical Group, eles não usam o termo semiologia. O termo semiotic, na Inglaterra, é para a língua. É para a língua inglesa, é o termo da língua. Quando você pega, então, a nossa semiologia aqui, ela é muito rica. Mas a sua pergunta se desdobra na questão do médico ter pouco recurso aqui no Brasil, então ele tem que se virar nos 30 ali, né? Comparando com o americano, vamos dizer assim, que tem lá, em tese, mais recursos. Isso aí é parcialmente verdadeiro, porque aqui no Brasil a gente vive, como o Eduardo Galeano, que é um geógrafo latino-americano, fala, né? É uma Belzaire. A gente tem aqui coisas da Bélgica e do Zaire. Então, a gente tem medicina de ponta aqui. No Rio, BH, São Paulo. A gente tem essa medicina de altíssimo nível. Isso aí é indiscutível. E também a gente tem a medicina do Zaire, a medicina do se vira nos 30 mesmo. Quando você tem pouca tecnologia ao seu redor, você acaba tendo que improvisar. Você acaba tendo que fazer mais coisa, e isso é verdade. Eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos, e eles falam para mim, olha, aqui a gente faz muito protocolo, não tem aquele clínico do Brasil, né? Aquele cara que anda em vários ambientes e que toma várias decisões. Aqui é tudo muito protocolar. Mas é uma questão cultural também, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar pensando assim, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Não é tão assim mais não, eu acho. Claro que em lugares que você tem pouca coisa, você vai ter pouco o que fazer mesmo. Mas no Brasil tem muita medicina de ponta, tem muitos médicos bons. A gente tem, por exemplo, o Adib Jatene, que foi um expoente na cirurgia cardíaca, Paulo Niemeyer na cirurgia neurológica, entendeu? Entendi. Muito boa a resposta. É isso aí, o Brasil é importante também. Também temos a nossa importância, né? Claro. Outra pergunta, agora essa é minha. O que seria semiologia baseada em evidências? Como subproduto deste movimento, o manual Evidence-Based Physical Diagnosis, de Stephen McGee, da Escola de Medicina da Universidade de Washington, cuja última edição é de 2017, tem a proposta de definir a sensibilidade e a especificidade dos dados obtidos no exame físico, assim como o poder discriminatório deles para aventar hipóteses diagnósticas. Contudo, as técnicas estatísticas disponíveis não são adequadas para isso, pois, ao contrário dos testes diagnósticos, as doenças podem ser semelhantes, mas os pacientes nunca são exatamente iguais. Eu tenho esse livro, é um livro bem interessante. É um livro que ele fala, inclusive, que os textos são desatualizados, que os médicos erram muito em congresso, que a gente, enfim,
porque a produção científica ela é muito grande. Ele tenta pegar ali a sensibilidade e especificidade das manobras de exame físico. Então, eu tenho uma dificuldade de entender isso, porque, no final das contas, a medicina baseada em evidência não explica nada, né? A medicina baseada em evidência, ela apenas te mostra um caminho a seguir. Vou dar um exemplo. Você pega ali, vamos supor, um estudo muito grande com 1 milhão de pessoas. 500 mil pessoas vão para um lado, 500 mil para o outro. Você vai dar aspirina para essas 500 mil pessoas. Você vai dar aspirina para um grupo e placebo para o outro, tá? São 500 mil pessoas muito parecidas, é um estudo pareado, com grupo controle, triplo cego, aquele melhor estudo que tem. E você tem lá que o grupo que tomou aspirina, 80% das pessoas não infarta em 10 anos. Você tem no grupo que não tomou aspirina, que 20% das pessoas não infartam em 10 anos. Então você tem ali um benefício largamente, um benefício importante da aspirina na prevenção de infarto. Aí você chega e fala assim, a aspirina previne infarto. Beleza. Quando chegar um paciente no seu consultório, ele sentar na sua frente, e você der a aspirina para ele e falar assim para ele, olha só, eu vou te dar uma aspirina porque ela previne infarto. E ele fizer a seguinte pergunta para você, ok, mas em que grupo que eu tô? Eu tô no grupo que toma aspirina e mesmo assim infarta? Eu tô nesses 20%? Ou eu tô no grupo que toma e não infarta? Não tem essa resposta. Tá? Quando você pega a medicina baseada em evidência e traz para um paciente na sua frente, você não sabe o que vai acontecer. Tá? Você não tem a menor noção. É claro, você tem ali uma evidência que talvez tenha um benefício, você tem evidência que pode não ser nocivo, mas quando você traz um paciente... E outra coisa, quem disse que esse paciente não está no grupo dos 20% que não infarta tomando placebo? Entendeu? Então, pode ser que você dê aspirina para um cara que não vai precisar. Quando você traz isso para o exame físico, você está tentando mostrar, por exemplo, que se eu fizer um sinal de Bloomberg num paciente com apendicite, eu tenho uma sensibilidade e especificidade tanto. Mas espera aí, qual que é a história daquele paciente? Às vezes você dá um diagnóstico de apendicite só pela história. O paciente fala que está com uma dor abdominal difusa, que depois ele começa a vomitar, vai para a face ilíaca direita. Entendeu? Nesse caso aí você coloca o Bloomberg em cima. Então, esse negócio de exame físico baseado em evidências, eu acho que é tentar parametrizar demais a medicina de beira de leito. Mas é lógico, por exemplo, eu não posso chegar eu não posso... O exame físico ele vai te dando dados a favor e dados contra, sabe? Não é assim, eu faço Bloomberg, então é apendicite. Ou eu faço sinal de Roman, é TVP. Então, são dados que vão se somando a uma série de processos de raciocínio clínico que às vezes não são racionais também. Às vezes você tem um somatório de informação subjetiva na sua cabeça porque você reconhece um padrão que você já viu várias vezes, entendeu? Então, eu acho que é interessante você ver, é interessante você escolher o que você vai fazer no seu exame físico, mas tentar colocar número, eu fico meio na dúvida do benefício disso. Tentar matematizar mais a medicina, né? Aí já fica... acho que não. E outra coisa, vamos lá, mesmo que o Bloomberg não sirva para nada, só de você deitar o paciente e botar a mão nele, você já ganha a confiança do paciente. O paciente te fala, olha, você toca o paciente. Ninguém vai medir a importância de um toque, né? Isso aí não é mensurável. Mas você vê você vê isso. Quando você examina um paciente, o paciente fala, qual é uma queixa clássica dos pacientes? Poxa, o doutor nem botou a mão em mim, né? Uhum. Então, se a gente for pensar por esse lado... Sim. E muitas vezes, assim, o paciente, ele não está acordado, né? Ele pode estar sedado, ele está desacordado, tem isso também. Uhum. Jéssica Helenic. Tenho a impressão de que durante a formação nos tendenciam a dar mais atenção aos exames complementares do que a semiologia. Bom, é uma impressão sua, então ela tem que ser valorizada. Eu acho que você tem uma impressão que... Olha só, os exames complementares complementam alguma coisa, né? E, às vezes, quando você está falando desses exames, parte do princípio que você já estudou aquilo ali. Você já estudou ali, enfim,
a patologia em questão, o diagnóstico sindrômico em questão. E quem tem que valorizar a semiologia é você, não é? Não espera que os outros valorizem o que é importante para você, não. Então é você que tem que valorizar a semiologia. Não espera da faculdade, dos professores, nada não. Você tem que cobrar de você, tá? Correr atrás do paciente, né? Ir acompanhar plantão às vezes, eu acho, sabe? Acompanhar plantão, final de semana. Eu gosto, assim, eu tô perto do internato, né? Mas desde o início, assim, eu sempre costumo ir acompanhar um plantão, uma cirurgia, nem que ficar só observando mesmo. Sempre rola uma oportunidade de você dar um pontinho, fazer alguma coisa. Isso é aos poucos, assim, mas é bom. Eu valorizo isso. Acho que se você tem essa vontade, você tem que fazer. E tem gente que não tem. Eu não tive isso no começo da minha faculdade, de acompanhar os serviços. Mas eu acho que isso é muito individual. E, claro, quem está com a vontade de fazer isso, eu acho que deve fazer sem dúvida. Mas não ficar... E quem não está, não olhar para o outro que está indo e falar, porra, eu estou perdendo aqui, esse cara vai ser melhor médico que eu também. Tudo tem seu tempo. Mas é melhor realmente ficar indo... No sábado é melhor você acompanhar plantão do que ficar com o João lá no... Como é que é o nome do negócio que ele falou que você vai com ele? Persise? Alteração. Do boteco aí que você... Tomar cachaça, alteração. Do boteco aí que vocês falaram? Ele falou lá no começo, ele falou... Isso. É alteração, professor, alteração. Eu acho importante os dois. Entendi. Tá, vamos lá para as outras perguntas. Olivia, creio que a anamnese mais exame físico bem feito já são 80% do diagnóstico. Depois 90, tá? Só um parênteses. Seguindo o livro que você citou, que é o do McGee, né? Do exame físico baseado em evidência, ele fala que é 90%. Mas fala, desculpa. Depois vem os exames para complementar e chegarem em um diagnóstico definitivo, caso não foi diagnóstico definitivo definitivamente. É isso aí. A dica que eu te dou sobre isso é a seguinte: você colheu a história, examinou o doente, não sabe o que é, volta. Igual o jogo de tabuleiro. Tá, avançou uma casa para a história, avançou uma casa para o exame físico. Chegou, vai avançar para o exame complementar, não sabe o que é, volta para a primeira casa. Não tem jeito. Mariane Reis, clínica soberana sempre. O que você acha da importância da semiologia da dor torácica? Laércio Filho. Eu acho que... perguntou para nós dois. Da semiologia do quê? Da dor torácica. O que eu acho? Eu acho que é a semiologia mais traiçoeira do planeta Terra. Porque se você pegar, por exemplo, isso é um trabalho antes dos protocolos de dor torácica. Se você pegar um bom cardiologista, tá? Não estou falando um cardiologista mais ou menos, não. Um bom cardiologista. E tiverem 10 pacientes infartando, ele dá alta para 3. Um bom cardiologista. Então, a semiologia da dor torácica hoje, ela tem que ter protocolo. Você deve examinar o doente. É claro que uma dor torácica com a presença de B3, por exemplo, aumenta a chance de infarto. Uma dor torácica típica no paciente com fator de risco é importante, mas semiologia da dor torácica hoje é protocolo. É enzima, é eletro, não tem muito espaço para o que você está achando, não. Quantas vezes na minha vida, e eu sou médico de emergência, tá? Eu sempre dei plantão em emergência. Quantas vezes eu olhei para o paciente e falei assim, esse cara não está infartando, e estava. Entendeu? Então, a dor torácica vai te passar a perna. Pode ficar tranquila, pode ficar atento que se ela é bobeira, te passa a perna, viu? Professor, Isso. Vamos bater na madeira aqui, ó. Vamos aí. Gabi M. Chad. Como lidar com aqueles pacientes poliqueixosos? Como fazer uma anamnese e um exame físico bem feito nesses pacientes, sem se perder ou perder a paciência? Tenho essa dificuldade. Tá, olha só. Se perder, você até pode. Perder a paciência, você não pode. Você não tem o direito de perder paciência. Não existe paciente chato, tá? Você que é chato, não é o paciente. Então, a gente tá ali porque a gente quer, a gente escolheu. O paciente não. E o paciente poliqueixoso, ele tem que ser valorizado em cada queixa dele. Tá? Pode ser que não haja doença nenhuma ali, mas há queixas. Tá? Existem queixas.
qual que é o segredo que que eu faço com o paciente poliqueixoso normalmente? Se eu tenho a consulta lá, vamos supor que a minha consulta dure meia hora, 40 minutos, uma hora. Eu escuto, eu só escuto, eu nem examino esse paciente. No final da consulta, claro, quando eu percebo que não é nada muito grave, eu falo para ele assim, olha, eu quero dividir a nossa consulta em duas. Tá? Eu vou analisar tudo que você me falou, me dá um tempo para eu ver, para eu organizar meu raciocínio, e na próxima vez que você vai voltar, eu vou te examinar. Eu quero te examinar tendo estudado o que você me falou. E aí, normalmente, eu peço para esse paciente voltar num dia que eu estou mais tranquilo. Entendeu? Porque o dia a dia do consultório, você consegue fazer boas consultas com 30, 40 minutos, 20 minutos, são pacientes que você conhece. Quando entra um paciente mais difícil, ele atravanca aquilo ali. E às vezes é um paciente que precisa de 2 horas. O que eu faço? Eu não me estresso, eu uso todo aquele tempo para ouvi-lo, eu evito usar o discurso guiado, né? Porque o que estressa muito, que você falou que perde a paciência, é quando você quer introduzir um discurso guiado, uma anamnese guiada, em um paciente com um discurso livre. Entendeu? Aí você tenta guiar, o paciente não aceita. O paciente você vai fazendo um interrogatório sintomatológico, tudo ele sente, né? Dói a cabeça, dói, enxerga mal, enxerga, dói o ouvido, dói. O paciente tem que ser escutado em discurso livre. Evita ficar interrompendo. Ouve aquilo ali. Quando acabar o tempo da consulta, você fala, olha, eu vou querer te examinar num segundo momento. E aí marca no segundo momento com calma. Às vezes esse paciente volta até mais organizado. Às vezes você fala para ele assim, olha, volta e traz para mim escrito isso que você falou. Eu faço muito isso. Olha, você me contou muitas coisas, eu quero que você escreva isso. Então escreve o que você acha que foi mais importante da nossa consulta. Dá esse dever de casa, o paciente volta mais organizado. Esses pacientes poliqueixosos, muitas vezes eles estão testando o médico. Tá? Porque eles escutam em casa que eles são chatos. Eles escutam em casa assim, você tem tudo na sua vida, você tem um marido bom, você tem uma esposa boa, você tem filho, olha só, você não tem motivo para estar sofrendo. Esses pacientes estão em sofrimento. Entendeu? E na verdade ele vai no médico e ele está te testando ali para ver se você vai fazer uma ligação com ele. São pacientes difíceis. Vamos lá. O colega aqui está falando que o protocolo de angina é absurdo, a medicina de emergência é muito detalhista. Como é que é? João Zelara, protocolo de angina é absurdo, medicina de emergência é muito detalhista. Vitor... Mas absurdo em que sentido? Eu acho que ele falou complicado, assim, muito variável, né? Por isso que tem protocolo, cara. Você tem que botar. Protocolo de dor torácica é o seguinte: é melhor o paciente ficar lá e não ser nada do que ele ir embora e ser alguma coisa. É isso. O resumo do protocolo de dor torácica é esse. Antes de uma laparotomia branca, né? Do que a apendicite supurada. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal. Vitor Hugo, todo paciente tem uma história para contar, nenhuma queixa é irrelevante. Exatamente, cara. Perfeito. A vida humana é uma narrativa, né? A substância da vida humana, se a gente pegar o nosso código genético, é 98,3% igual ao do macaco bonobo. Então, a gente não é tira a vida da gente, vira igual um macaco. Você pega um cadáver humano de um macaco bonobo, é muito parecido. Entendeu? A nossa vida é a nossa narrativa. Então, a vida humana é uma história a ser contada. Então, é isso que você tem que analisar na sua consulta, é o que o Vitor falou. Não existe queixa irrelevante, sabe? Não dá para você falar isso. Uma pergunta minha. Vou ver se o pessoal vai perguntando aqui. Pessoal, pode perguntar, viu? A gente vai interagindo. Oi, Daiane. Boa noite. Entrou uma colega nossa aí lá de Curitiba. Ultrassom FAST é aquele exame que a gente avalia, né? O pericárdio, a área do fígado, o rim e o baço, né? O rim. Uhum. Eu tive essa matéria na faculdade e eu cheguei a fazer um cursozinho também de ultrassom FAST. Com a diminuição, assim, porque a tecnologia vai avançando e os aparelhos eles vão ficando mais baratos naturalmente, né? O senhor acha que a gente vai ter essa matéria, tipo assim, o médico recém-formado já vai ser adaptado a fazer ultrassom FAST em quanto tempo? Porque, não, assim, eu acho não. Isso aí já acontece.
A gente já tem aqui, a nossa faculdade aqui já tem na graduação o ultrassom point of care, né? Não só o FAST, mas o ultrassom pulmonar, o eco, as janelas do clínico. E hoje em dia você tem sonda de eco que liga no celular. Você tem ali software de telefone celular, e você liga uma sonda e faz um monte de coisa. Isso aí já é a realidade. Hoje o ultrassom já é a extensão do exame físico, né? Então, eu fiz os cursos aí o Maurício aí, que é nosso aluno, teve. Então, eu fiz os cursos do Infocus, eu tenho um amigo no Rio, Elmo Pereira Júnior, que deu aula na UFRJ disso. Tem o professor Marcos Barros, de Juiz de Fora, que é amigo nosso, professor do Unifagoc também, que dá aula, é um entusiasta do ultrassom point of care. Já é uma realidade, cara. Não tem como fugir disso, não. Eu concordo. Cada vez mais a tecnologia está mais presente na nossa formação, né? Isso aí não dá para fugir, não. Amanda Veigas. Como aprender a semiologia quando não se tem tanto contato com a parte prática? Esse tanto contato, ele é relativo. Eu não sei se você perguntou, Amanda, agora na época do Covid ou na graduação, né? A semiologia, o internato vai ser o grande momento da sua semiologia, sabe? Eu acho que isso aí é importante, você entrar nisso. E agora, nessa época de Covid, tá todo mundo se ferrando, cara. Não tem jeito. Tá todo mundo nessa. Eu acho que você tem que ver relato de caso. Pra você ver como é que um caso real se apresentou para você, entendeu? Essa situação do Covid está meio complicada. Aqui em Brasília está tendo muito telecovid. Assim, eu não estou no internato ainda, mas é que os colegas do internato estão falando, né? Mas assim, a formação agora está bem prejudicada durante esse período, né? Porque... Tá, mas é o nosso cenário, é a nossa circunstância, não tem jeito. Um homem, as circunstâncias da vida do homem fazem parte dele. Então, tá tudo cara. O que a gente vai ter que fazer? É o cisne negro, né? Aquele George do Mad Class, eu gosto bastante dele. Ele chegou a comentar disso, do cisne negro, que de tempos em tempos acontecem eventos que a gente não tem que fazer, que a gente tem que lidar da melhor forma possível, né? Eu só tenho dúvida se Covid é um cisne negro, até pela própria definição do escritor, porque o cisne negro, eu acho, não tenho certeza, que por definição é algo previsível, mas que você não consegue prever. Uma pandemia, a pandemia eu acho que não é previsível, sabe? Eu acho que ninguém ia prever um coronavírus com esse impacto, mas eu entendi. William Luz. Por que a questão jurídica ainda é tão pouco falado na academia? Não, eu acho que é muito falada. A gente ouve, a gente trouxe a Amanda, que é uma especialista em defesa médica, para vir aqui ao bar falar para a gente sobre isso. Eu acho que está cada vez se fala mais disso. Eu acho que é uma preocupação real do médico. Algumas especialidades como obstetrícia e ortopedia tem muito mais, né? Pois é. Aí o MS Ribeiro falou que o cisne negro é um fato que vai acontecer, a gente não sabe quando. Mas eu acho que, pela própria definição do Taleb, cisne negro é algo que pode ser previsível. E às vezes a gente não consegue, a gente não prevê por uma falha nossa e ele acaba acontecendo. Mas eu não tenho certeza disso, não. Eu acho que a única pessoa que preveu que isso seria uma pandemia foi aquele médico chinês lá. Que foi um do início. Mas assim, não... Não dá, cara, você não sabe. João Zelara. Que atrás do conhecimento são somatórios à semiologia, além dos materiais que outros do conhecimento são somatórios à semiologia, além das matérias catedráticas e da literatura médica. Desculpa, qual foi a pergunta? Que outros do conhecimento, eu acho que é outras matérias, né? São somatórias à semiologia, além das matérias catedráticas e da literatura médica. A literatura não médica. Isso aí, se você quer conhecer o mundo, tem duas maneiras. Ou você experimenta e cai em cima do mundo e vai conhecer as vidas das pessoas,
tá? Ou você vai ter acesso a alguém que já conheceu e escreveu aquilo. É claro que no seu horizonte físico e de tempo da sua vida, você não consegue conhecer todas as narrativas das pessoas. Mas você pode ter uma estante aqui com um monte de coisa aqui, ó. Exemplo, Dom Quixote. É impossível um médico se formar, é impossível um médico não ler Dom Quixote. Tá? É impossível, para mim é inadmissível um médico não ler Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, a literatura não médica, cara. A literatura está aí. A literatura é a expressão da impressão dos grandes autores da humanidade. Não dá para fugir disso, não, cara. Obrigado, doutor. Merode 8086. Como lidar com uma ferida incurável, como no mito de Asclépio e Chiron? Meu amigo, a morte vem para todos. A questão é, a gente negligencia a dor, a culpa e a morte. Mas a dor, a culpa e a morte, elas estão presentes. Toda a ansiedade que vocês, aí, alunos de medicina, têm, e que vocês falam que é a faculdade que está muito pesada, que enfim, a saúde mental, essas coisas aí, na verdade, o que está por trás disso é o confronto com a morte. O único ponto que, na verdade, toca em vocês aí, às vezes vocês não conseguem nem dizer isso, é que vocês um dia vão estar diante de um paciente, talvez se vocês errarem, vocês vão se sentir culpados por ele ter dor ou morrer. Esse é o ponto central da medicina. E quanto a feridas incuráveis, tem doença incurável mesmo, tá? Mas alguém tem que estar do lado desse doente. Então, eu tenho vários pacientes terminais, eu já tenho, vários pacientes que eu sei que não tem cura, tá? E eu não sou a cura deles, mas eu estou do lado. Então, a mensagem que eu passo para eles é o seguinte, olha, se eu vou te curar ou não, eu não sei, mas eu vou estar aqui do seu lado, você pode ter certeza. Do seu lado eu não vou sair, não. Tá? E é essa a mensagem final que você passa para o seu paciente. Tá? E esses pacientes em fim de vida, eles não pedem a cura, eles sabem que isso não vem, e o que eles querem é ter alguém do lado deles. Então, vai ter gente incurável mesmo, daqui a pouco é você. Você vai se sentir culpado por um monte de coisa, você vai sentir dor, você vai morrer, todo mundo vai morrer, a gente vai perder gente que a gente ama. Então, olha aí o Covid, escancarando a possibilidade de morte pra gente. Então, quanto mais você negar que existe a culpa, a dor e a morte, mais você vai entrar no mundo fantasmagórico, né? Onde nós somos imortais e, enfim. Aí você entra na cultura da anestesia. A cultura da anestesia é essa, que você não pode sentir dor, não pode, deixa a morte pra lá, deixa a culpa pra lá, entendeu? Você fica arrumando desculpa para as coisas, né? Então, é complicado. Aquele tratamento paliativo, no caso, né? E a morte, ela faz parte, né, da vida, né? Tem aquele livro, inclusive eu tenho que ler ele, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, né? Não sei se o senhor já chegou a ler. Sim. Muito bom, né? E quando você medita sobre a morte, e aí é importante você meditar sobre a morte das pessoas que você ama. Então, medita sobre a morte da sua mãe, do seu pai. Quando você medita sobre a morte, você abre uma janela para a vida, né? Que aí você olha para aquela pessoa e fala, nossa, se essa pessoa morrer, vai ser tão ruim. Então, peraí, mas ela não morreu, ela está viva. Então, dá para fazer alguma coisa. Dá para você ir lá tratar ela bem, ficar perto dela. Então, vocês têm que meditar sobre a morte vai acontecer. Uhum. Eu concordo com o senhor. Até para a gente valorizar mais a vida, né? Porque às vezes a gente acha que isso nunca vai acontecer, né? Pois é. Importante essa consideração do senhor, de verdade. Gabi M. O senhor está no céu, cara. Gabi M. Chad, quero mais dicas de livros que o senhor considera relevante, Dr. Bruno. Não, tem tanto livro que eu considero relevante. Eu estou aqui do lado da estante, eu só não botei ela atrás de mim porque é na moda ficar fazendo live com estante atrás, então eu não boto mais não. Tem tanta coisa, me manda aí por direct, depois eu passo para você o que eu considero. Também é importante você saber o que você quer, né? Não adianta aqui eu falar os livros que foram importantes para mim. Tem que saber onde seu calo está apertando, né? O que você tá ansiosa para saber do que, entendeu? Aqui vai acabar em 20 segundos, cara. Aí, Gabi. MS Ribeiro. Isso, o Matheus Ribeiro aí, da Nacional. O Cisne Negro... Olha só, vai acabar em 10 segundos a live.
falou que o cisne negro é Você o cavalo que vai quer lutar. fechar e abrir, você quer fechar e abrir de novo? Deixa eu ver as perguntas.